Olá, seja muito bem-vindo ao Alô Senado. Aqui você escolhe o tema e a gente leva a sua questão até os senadores. A eleição para conselhos tutelares, o desenvolvimento do Maranhão, os projetos do senador Eduardo Suplicy para os próximos anos, a duração do mandato dos senadores e a renovação de parlamentares a cada legislatura. No Passeata Eletrônica, a senadora Ana Rita conta como usa as redes sociais no seu trabalho. O Alô Senado está no ar. A gente começa o programa de hoje com a mensagem do Rogaciano da Silva Alencar, da cidade pernambucana de Santa Cruz. Ele está preocupado com as novas regras para a eleição de conselheiros tutelares. Um conselheiro tutelar atua como porta-voz da sua comunidade, trabalhando para assegurar os direitos de crianças e adolescentes. E por força de uma nova lei, as próximas eleições para conselheiro tutelar devem ser feitas na mesma data em todo o país. Na opinião do Rogaciano, com essa unificação vai ser praticamente impossível fiscalizar as eleições, porque o Ministério Público não tem pessoal suficiente para estar em todas as cidades ao mesmo tempo. Ele pergunta aos senadores: sem o MP presente, quem vai fiscalizar essas eleições? A resposta fica por conta da senadora Vanessa Graziotin. Rogaciano, bom, primeiro eu quero dizer que essa tua preocupação é pertinente, que ela objetiva o aperfeiçoamento do processo democrático. O fato de a gente ter no Brasil, no nosso arcabouço legal, a previsão de eleição direta para conselheiros tutelares, eu creio que isso foi uma grande vitória e uma grande conquista da população brasileira, que terá seus representantes cuidando da infância e da juventude, que é o maior patrimônio que nós dispomos aqui no nosso país. Eu creio que a unificação ela é importante, até mais do que os problemas, ela traz mais benefícios do que problemas. Você levanta a dificuldade no ato da fiscalização, dando o exemplo do seu município, que tem apenas um procurador para atender 3 outros municípios. Aí eu pergunto, será que nós deixaríamos de fazer eleições diretas para vereadores, prefeitos, presidente da República por conta da falta de fiscalização? De jeito nenhum. Então, o que nós precisamos fazer, inclusive nas eleições para conselheiros tutelares, é garantindo que haja, por parte do Poder Judiciário, por parte do Ministério Público, a fiscalização que o processo requer. E a fiscalização maior se dá através da população, porque os conselhos tutelares, apesar de haver unificação das eleições, mas cada qual é eleito para o seu distrito, é eleito para o seu local. Então, mais do que nunca, a população daquele distrito, daquele local, ela deve estar totalmente mobilizada no sentido de ajudar na fiscalização das eleições. Meu nome é Fábio Wilker, eu sou de Barretos. Eu queria perguntar ao senador Suplicy se ele pretende se candidatar novamente daqui a 4 anos. Olha, tantas coisas vão ocorrer daqui 4 anos que o importante é eu lhe dizer, querido Fábio, que eu vou continuar a lutar pelos mesmos objetivos que até hoje tem me colocado aqui no Senado por 24 anos. Se prover uma boa oportunidade de educação para todas as crianças, os jovens, para os adultos, inclusive para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, se prover um bom sistema de atendimento de saúde, de qualidade e universal para toda a população. Num país com tanta desigualdade, inclusive da estrutura fundiária, é necessário apoiar a realização da reforma agrária, prossegui-la. É importante que nós estejamos apoiando as iniciativas de microcrédito que são tão importantes e crescentes no Brasil. Então, eu vou continuar a batalhar por estes mesmos objetivos ali onde eu estiver. Agora eu pretendo muito dedicar-me aos estudos, a escrever. Aceitei ser um professor na USP Leste, em São Paulo, para justamente dar um curso sobre os objetivos de política econômica para a construção de uma sociedade civilizada e justa. E tantas coisas poderão ocorrer, mas podem estar certos todos que são membros dos movimentos sociais, os cidadãos, quando tiverem alguma observação que queiram transmitir a mim, mesmo eu não sendo senador depois de 31 de janeiro, podem contar comigo que eu vou continuar a apoiá-los
nessas batalhas, mas tudo está presentemente em aberto, tá bem? Muito obrigado pela sua pergunta, pelo seu carinho. Por que o mandato dos senadores tem duração de 8 anos? E por que se renovam 1/3 da bancada em uma eleição e 2/3 na eleição seguinte? Quem quer saber é o Daniel Henrique Miguel, da cidade mineira de Poços de Caldas. E quem responde é o senador Paulo Paim. Daniel, tua pergunta é muito interessante. Acontece que lá atrás, há muitos anos atrás, desde tempos de ditadura e antes e durante, e agora também, alguns setores têm a ideia equivocada, por isso tua pergunta é correta, que os mais velhos aqui no Senado, mais velhos de casa, né? Porque eu sou um dos mais antigos, eles têm que mudar 1/3 de uma vez e dali 4 anos muda os 2/3. Com isso, que naturalmente dá o ciclo de 8 anos, para que os mais experientes passem para aqueles que estão chegando sua experiência. Eu acho um equívoco, eu acho que isso não há mais necessidade, senão na Câmara tem que ser a mesma coisa, porque o processo é quase igual, né? Lá e aqui não tem grandes diferenças. Por isso que na reforma eleitoral, na reforma política, eu sempre digo que as duas se fundem, embora alguns discordem, mas eu tenho esse entendimento, eu já defendo a possibilidade de mandato de 5 anos para todos. E acabaria com essa história de no momento eleger 2, depois eleger 1, elege 1/3, depois 2/3, para completar o ciclo dos mais jovens com os mais experientes. Não há necessidade alguma mais. Eu defendo a tese de um mandato de 5 anos para deputados e senadores, também para governador, prefeito e presidente, com direito somente a uma reeleição no cargo. Tu pode concorrer a outros cargos, mas naquele cargo, somente uma eleição para todos, legislativo e executivo. O Passeata Eletrônica quer saber da senadora Ana Rita. As redes sociais estão realmente mudando as relações entre os parlamentares e a população? Com certeza. Nesse processo eleitoral, por exemplo, nós experimentamos isso e foi muito positivo. A interação do parlamentar com a população, com o eleitor, foi fundamental. E é importante também porque, através das redes sociais, nós recebemos muitas sugestões, recebemos informações e também tomamos conhecimento do pensamento, da opinião das pessoas a respeito de determinados assuntos. Então, eu valorizo muito as redes sociais. Eu tenho utilizado muito as redes sociais no nosso mandato. Lá da cidade pernambucana de Quipapá, na divisa com Alagoas, o Alô Senado recebeu uma mensagem elogiando a programação da nossa TV. O José Jeová Caleb da Silva Araújo parabeniza toda a equipe da TV Senado pela dedicação em oferecer ao povo brasileiro uma programação de qualidade. José Jeová, muito obrigada pelo reconhecimento. Pode ter certeza de que a equipe da TV Senado está empenhada em promover uma relação cada vez mais direta entre os cidadãos e o Senado Federal. Qual é a solução para garantir o desenvolvimento do Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil? Essa é a pergunta do Carlos Jean Pereira Gonzaga, da cidade de São Gonçalo do Piauí. A resposta fica por conta do senador João Alberto Souza. Olha, eu diria ao Carlos que eu não concordo. O Maranhão é o estado que mais cresce no Nordeste. Ele cresceu este ano passado uma média de 15%. O Maranhão é um estado com um desenvolvimento muito grande. Está se preparando para ser um dos maiores estados do Brasil. Está se instalando grandes empresas. Inclusive a Suzano Papel Celulose já está instalada no Maranhão. Nós vamos instalar no Maranhão também uma unidade da Petrobras. É falácia dizer que o Maranhão é o estado mais pobre. Só que não conhece o Maranhão e quem não conhece as estatísticas diz isso, Carlos. Eu lamento muito a pregação contra o Maranhão, que hoje é uma pregação nacional. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas.
Mande a sua mensagem para a gente e faça parte das discussões que estão acontecendo aqui no Senado. Para mandar uma mensagem escrita, acesse www.senado.leg.br/TV. Nessa página, basta ir até o menu Serviços no lado esquerdo da tela e clicar em Fale Conosco. E para fazer contato por telefone, é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. O Alô Senado também está nas redes sociais. Fale com a gente pelo twitter.com/alôsenado ou pelo facebook.com/alôsenado federal. A gente se vê no próximo programa. Até lá!